Aqui eu vou falar para vocês aqui, dar uma recomendação na verdade, né? A melhor forma que eu vejo para o gráfico de 1 minuto ser operado. Bom, a princípio, né, eu quero falar com vocês aqui um pouco sobre esse time frame. Time frame, quanto menor ele for, mais informação gráfica você vai ter, mais candles na tela você vai ter. E esses candles se formam com mais rapidez, eles são mais ágeis, né? Você precisa de 1 minuto só para a formação de um candle. Então, isso quer dizer o quê? Que a leitura do operador vai ter que ser muito mais rápida do que num time de M5, num time de H1, tá? Num time de H4 que seja. Então, por esse motivo, eu acho que o iniciante ele não deve ficar muito no time M1. Outro motivo, o time M1 vai aparecer mais, entre aspas, oportunidades, tá? Só que essas oportunidades pode ser muitos movimentos falsos. Então você só opera o M1 ancorado. Então a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é a seguinte: quer operar no M1, opera ancorado com o 15 ou, né, principalmente aqui, como é M1, time muito curto, opera ancorado com 15. O seu 15 é o time de referência, tá? Por exemplo, você vai traçar então esse nível, essa LTA no 15, tá? Você pode projetar essa linha aqui, por exemplo, para cima, né, como se fosse uma linha de retorno. Pode fazer essas divisões aqui, como eu estou mostrando aqui para vocês, ok? E aí você vai para o M1. Então você sabe que lá no 15, esses pontos marcados são pontos de probabilidade de reversão de tendência, tá? Então você está operando ancorado com um time maior, ok? Então, e outra coisa importante, uma dica importante para operar no M1. Você vai, a última coisa, cara, que você vai olhar, na verdade, todos os times, qualquer time, é candle. Candle é a última coisa que a gente olha, porque depois de você fazer uma análise minuciosa, você vai esperar o que? Uma barra de sinal, tá? Uma barra de sinal ao seu, mostrando ali, né, um gatilho para você entrar. Pelo método Follow Reading, essa aqui seria a barra de sinal para você entrar nessa compra, tá? Pelo mesmo método Follow Reading, essa seria a barra de venda para entrar nessa venda. Então, e assim vai, tá? Aqui seria um sinal para entrar na compra, aqui seria um outro sinal para entrar na compra, aqui um sinal para entrar na venda, um sinal ainda melhor para entrar na venda, um outro sinal para venda. Então assim, acontece de dar também aqui, muitos setups aqui de entrada, né, pelo método Follow Reading dá certo, mas se você não filtrar bem, você aumenta a taxa de erro da estratégia. Embora ela tenha alta taxa de assertividade, você aumenta a taxa de erro dela. Então eu recomendo, você está ancorado, primeiramente, está ancorado, você vai traçar suas linhas num time frame maior, 15 minutos por exemplo, ou meia hora. Outra, tem uma visão de floresta, tá? Tem gente que opera assim, ó, no 1 minuto, aumenta o máximo possível e fica cego aqui. Cara, você não sabe o que está acontecendo, você tem que minimizar para você entender a estrutura do preço, tá? Eu já expliquei no canal aqui, se você olhar vídeos para trás aí, olha aí que interessante, você pegar essa estrutura aqui, ela mostra pra gente o que? Um provável triângulo simétrico, onde nós temos topos mais altos e topos mais baixos e fundos mais altos. Então essa característica é de um mercado lateral. Sabendo disso, tá? Sabendo disso, aí sim, conhecendo a estrutura harmônica do preço, você pode operar tranquilamente o M1, observando outras estruturas, tá? Por exemplo, aqui formou topo duplo, né? Topo duplo. Então a gente sabe que se o preço começa a trabalhar abaixo desse nível aqui, nós temos venda, ok? Então grande probabilidade de venda. E o alvo tem um potencial alvo até aqui, esse ponto aqui mais ou menos, essa linha aqui, ó, tá? Então dá para fazer uma venda buscando aí 4.000 e poucos pontinhos aí no índice americano, esse gráfico aqui é o índice americano. Então você quer operar no M1, ok,
mas não fica cego olhando apenas para um candle ou para um padrão de candle. Olhe para a estrutura do preço, olha para o movimento do preço, né? Quando você reduz o gráfico o máximo possível assim, né? E eu recomendo operar o M1 sem médias móveis, vamos tirar as médias móveis, tá? Tira as médias móveis e nós vamos operar apenas assim, estruturas, observando as expansões e correções harmônicas, tá? Funciona também operando com padrões harmônicos, tá? Padrões harmônicos, um padrão harmônico aqui, ó, aqui tem um bet de compra. Se você puxar a régua de Fibo aqui, você vê que, ó, veio em 50%, tá? Retraiu aqui e foi 88,6 cravado. Então isso aqui é uma PZR, uma potencial zona de reversão. Aqui a gente compra e nós tivemos uma compra legal aí de uma pontuação bem interessante aqui, tá? Com base em padrões harmônicos, ó. Aqui tem um padrão harmônico aqui, ó. Não sei se você está vendo aqui tem um padrão harmônico. Padrões harmônicos, se você não sabe, no nosso curso lá tem um curso completo de padrões harmônicos, mostrando os principais padrões harmônicos descobertos por Scott Carney, né, nos Estados Unidos, lá um trader americano. E ele, esses padrões, né, tem alta taxa de assertividade, né, chega a ter 90, 92, 95% de taxa de assertividade. São excelentes padrões harmônicos. E o alvo para quem comprou na PZR, que é a potencial zona de reversão, que é essa região aqui, é no ponto B do padrão, porque aqui é o ponto X, né? Aqui é o ponto X. É assim que a gente leu o padrão harmônico. Lá no curso a gente explica melhor, mas aqui é o ponto X. Vou falar rapidão aqui para vocês. Aqui é o ponto X, aqui é o ponto A. Então a perna XA. Aí aqui é o ponto B, tá? O ponto C e o ponto D, que seria a potencial zona de reversão. E assim são formados padrões harmônicos, tá? E esse padrão harmônico é o BET, tá? É o BET, padrão morcego, descoberto por Scott Carney. Então, eu recomendo operar o gráfico M1 assim, não olhar somente candle, porque senão você vai perder grana, você vai levar ferro. Opera observando os melhores suportes e resistência, tá? Por exemplo, aqui nós temos um suporte legal, tá? Aqui nós temos, deixa eu olhar aqui, ó, aqui nós temos uma outra resistência legal aqui, tá? Então vai marcando isso aqui. E outra, como eu disse em outros vídeos aí também, não é linha de suporte e resistência, é região, tá? Olha aqui, ó, região. Então essas zonas aqui marcadas pelas essas linhas aqui que eu acabei de pôr no gráfico são regiões. Quando o preço chega ali perto, ele tende a sofrer uma pressão de venda. E é aí que você vai, é aí que é o pulo do gato. Se você considerar a linha, você vai, por exemplo, você vai acreditar que a linha não é a linha de baixo, você acreditar que a linha de cima é uma resistência, e vai fazer uma compra aqui acreditando que o preço pode chegar lá. E até agora o preço não chegou lá. Mas se você considerasse que fosse uma região, então você já entenderia que o preço já está cansado aqui, já chegou no limite, e você não ia insistir numa compra aqui, tá? Então basicamente é isso. O que eu posso dizer sobre o gráfico M1, né, é que ele é mais rápido, você precisa ter uma análise técnica mais fluida, uma leitura de preço mais fluida, esteja ancorado em um time maior, tá? Com linhas importantes traçando o gráfico, como eu mostrei aqui para vocês, tá? LTA, LTB, suporte e resistência importante no gráfico de M15, até mesmo H1, e procura por padrões de candles, estruturas de preços, fundo duplo, topo duplo, consolidações, né, perto a esses níveis, e você vai operar, né, seguindo a mesma forma de operar que eu disse a vídeos passados aí, quando eu estava falando de padrões figuras, né, como operar os padrões de figuras. Nós aguardamos o rompimento e o reteste, que é a forma mais confiável para você entrar num trade de rompimento, tá? Então essa é a dica aí básica aí que eu acredito que pode ajudar vocês,
tá? Para quem está querendo operar o time M1 aí, opere ancorado, ok? Sempre observando aí um time âncora à frente. Se o 15 mandar comprar, você compra no 1. Se o 15 mandar vender, você não compra no 1. Se der sinal de compra no 1 e der venda no M15, você não compra no 1. Se der compra no M15 e der venda no 1, você não vende no 1. Tá? Porque você só vai aumentar a sua probabilidade de acerto se você ir a favor de time frame maior. Tá? Vá a favor de time frame maior. Isso é estar ancorado. Você só vai usar o 1 para fazer uma entrada mais precisa possível, tá? A melhor entrada possível no 1. O 15 é a âncora. Ele vai dar para você um direcionamento melhor dos preços, tá ok? Então até o próximo vídeo aí, um forte abraço.